A criatividade é uma habilidade inerente a todos os seres humanos e está diretamente ligada à nossa imaginação. O "e se", tão usado pelos atores, por nós, é uma base incrível para o processo de criatividade, pode ser usado em qualquer profissão. Ele dá um start, um gatilho para a gente construir e buscar novas possibilidades em relação a alguma coisa. Em relação a resolver um problema. Porque você sabe que criatividade também é uma ferramenta para resolver problemas. E problema pode ser qualquer coisa. É que a gente foi condicionado que a palavra problema é alguma coisa ruim ou alguma questão de matemática, né? E não, problema está diretamente ligado a desafios, necessidades, oportunidades, escolhas. Como que você escolhe resolver os seus problemas? De forma criativa ou de forma padrão? Olha, escolher. Escolher também é um problema. Oportunidade também é um problema. Olha só quantas possibilidades de trabalhar nossa criatividade. E não esqueça de alimentar o seu repertório. É a partir dele que você vai fazer as suas combinabilidades. Combinabilidades? Sim, é o seu poder, a sua habilidade de combinar coisas. Pense sempre que nunca ou dificilmente as coisas vêm do nada. A gente sempre vai trabalhando com o que a gente já tem de repertório. E o repertório é tudo o que a gente viveu, o ambiente que a gente vive, as nossas crenças. E quando eu falo de crença, não estou falando só de crenças religiosas. Nossas crenças são todas as ideias, as informações, os nossos preconceitos, tudo que a gente acredita. Isso está diretamente ligado também ao nosso processo de criatividade. Então, voltando aos nossos acordos, a gente vai precisar mudar também a nossa visão em relação ao mundo e abrir as nossas possibilidades para que a nossa criatividade flua de maneira mais gostosa e prazerosa. Lembrando que o ideal para alimentar o nosso repertório não é só a gente ficar se nutrindo de coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É bacana a gente ler coisas que não fazem parte do nosso universo. Por exemplo, se você não pesca, compra uma revista de pescaria. Se você não é adolescente, não tem filhos adolescentes, comprem revistas que falem desse universo ou façam pesquisas que falem desse universo. Isso tudo vai ajudar também a você abrir o seu repertório, abrir a sua mente para as novas possibilidades. Em universos diferentes do nosso, a gente encontra muitas outras formas de construir e fazer combinabilidades para mais criatividade. Ah, e também é bom dizer que não é só sobre ter informação, senão ia ser fácil. Todo mundo que a gente conhece, que tem muita informação, seria super criativo. E a gente sabe que não é assim, né? O primeiro bloqueio que a gente vai falar é o bloqueio da resposta certa. Isso, a gente é condicionado a ter uma resposta certa. Embora na escola a gente tenha a possibilidade de errar 30% se a média for 7, né, acertar 70%, a gente sempre é condicionado a buscar as respostas certas e abrir mão das respostas erradas. Esqueçam esse bloqueio. É um dos bloqueios educacionais que é empregado para a gente desde muito novo e a gente vai levando ao longo de toda a nossa vida de estudos. Então sempre procurem a partir de hoje 5 possibilidades para sempre que você estiver criando alguma coisa. Isso, 5 possibilidades. Normalmente, quando chega na terceira possibilidade, a gente já começa a ficar com preguiça e pensa, minha próxima possibilidade vai ser não fazer. Essa não pode. Pula essa e busquem sempre 5 possibilidades para resolver um problema. Dessa forma, você já está trabalhando o seu processo criativo e quebrando um dos principais bloqueios. O segundo bloqueio é o bloqueio da lógica. Isso não tem lógica. Quando você estiver criando, sempre vai acontecer de você escutar esse tipo de coisa. Você é louco, isso não tem lógica, isso não tem jeito. Gente, se todo mundo que criou as grandes coisas que a gente conhece tivesse ficado preso a esse bloqueio, muita coisa a gente não ia conhecer. Imagina, antigamente, alguém falar que seria possível a gente pegar 2 aparelhos e, indiferente do lugar que a gente estivesse, a gente conseguisse se falar. Um maluco, né? E hoje a gente não sai de casa sem os nossos smartphones. Então, sempre trabalhem com o que vocês acreditam que
alguém possa dizer não tem lógica, principalmente no processo germinativo, onde a lógica difusa, as possibilidades, todo o processo de construir algo é bem-vindo. Aí você vai me falar, Glaura, mas e a lógica? A lógica racional, a lógica prática? É claro que ela é importante, mas vamos lembrar que agora a gente está no processo de criação, de germinação, então a lógica difusa, tudo que vier, que pode parecer louco, maluco, que não tem lógica, é bem-vindo. Então, comprem as suas loucuras e não abram mão do seu processo criativo porque alguém está falando alguma coisa. Sempre vai ter alguém querendo gongar a nossa criação. O nosso terceiro bloqueio criativo é o bloqueio de siga as normas. Ah, Glaura, então agora eu vou ter que parar de seguir normas e qualquer outro procedimento e fazer exatamente o que eu quero? Pera lá, não é bem assim. Algumas normas, elas têm a vida mais longa do que o motivo pelo qual ela foi criada. Por exemplo, você já parou para pensar porque a ordem do teclado, do nosso teclado, do computador, enfim, do nosso notebook é daquela forma? Antigamente a gente tinha máquina de escrever, muito antigamente, não é da minha época, eu já só vi por causa dos livros. E o que acontece? Quando datilografava naquela máquina, as letras iam travando, né? E os nossos dedos das extremidades, eles são mais lentos do que esses daqui, né, do nosso meinho. Então, colocou as letras que a gente usa mais nas extremidades para que a gente pudesse escrever e as letras não travassem. Só que hoje a gente tem os nossos teclados digitais, a gente digita só com 2 dedos e as nossas teclas continuam tendo a mesma ordem da época da máquina de escrever. Então, se questionem sobre por que a gente ainda segue algumas normas. Todos nós nascemos criativos, questionadores, buscadores, exploradores e vamos ficando metódicos, presos a primeiras respostas e a padrões. Então questionem as normas, às vezes a gente só está num padrão e aí a gente fica no normativo. O que é norma para um, de repente já mudou aquela forma de pensar e a gente continua seguindo as mesmas normas. Então se questionem sim e busquem formas de fazer inovações de maneiras diferentes. Seja prático. Vamos lembrar que a gente está trabalhando criatividade. A criatividade trabalha diretamente com o nosso processo germinativo, onde a lógica difusa, as possibilidades são bem-vindas. É aqui que o processo imaginativo toma conta. O que faz com que nós nos diferenciemos exatamente dos outros animais, uma das maiores coisas é o processo de imaginar, é a capacidade de imaginar. Lá atrás, quando teve a curva exponencial que fez com que a gente se desenvolvesse em relação aos outros animais, a criatividade é uma das principais coisas. Então, não precisa ser prático na parte que estivermos construindo, germinando, deixando as ideias brotarem. O quinto bloqueio que a gente vai conversar é o evite ambiguidades. Mas, Glaura, se eu for ambígua, eu não vou dar brecha para os erros? Espera lá, estamos no processo criativo, lembra? Na hora de descobrir a pergunta certa, é mais do que extraordinário e necessário que você saiba exatamente a pergunta que você está fazendo. Mas no processo criativo, a ambiguidade é bem-vinda. E nada como a gente trabalhar com ambiguidade, metáfora, para achar uma segunda resposta para as nossas questões. Então, seja sempre uma pessoa que olha as coisas com olhar de criança, como se fosse a primeira vez, e traga essa ambiguidade para poder brincar e trabalhar ainda mais esse seu processo criativo, essa busca e esse resgate do seu eu explorador, questionador e curioso. O nosso sexto bloqueio é o é proibido errar. A gente pode errar e pode errar muito. Mais uma vez, a gente cresce aprendendo que não pode errar e toda vez que a gente erra, parece que é uma punição. No processo criativo, é importante que a gente erre até mesmo para a gente saber qual é o caminho que a gente está tomando e refazer as rotas. Às vezes a gente está errando e continua naquele mesmo lugar. Tem um exemplo que eu escutei uma vez que é ótimo. Não adianta você cavar bem se você está cavando no lugar errado. Erre rápido
para se fortalecer rápido e começar rápido de novo. Mantenha sempre também os seus pequenos erros. Às vezes a gente deixa para errar só quando é grande e a frustração também vem grande. E não existe inovação sem medo e frustração. Ela anda junto. Quem é a nossa balança do medo é a coragem. Então não deixem de errar para que você possa construir mais rápido. Ainda mais se falando de improviso. Se eu entrar em cena pensando em acertar, eu vou entrar e já entrar com uma proposta fixa, não abrir para trocar com meu colega, além de errar, você vai ficar extremamente frustrado porque você não vai deixar que as suas ideias fluam e você construa uma história junto com o seu colega. Principalmente no improviso, o que a gente tem que pensar é que o mais importante não é chegar no final da história. A gente tem que se embasar na construção de uma boa caminhada. É isso que vai fazer a história ser bacana ou não. Então, no improviso, a gente sempre pode errar, o erro é sempre bem-vindo e a gente tem que usar ele ao nosso favor. O 7º bloqueio que a gente vai falar é sobre brincar é falta de seriedade. Hoje a gente conhece algumas startups que têm o seu lugar de trabalho embasado num ambiente mais divertido. Pode sim se divertir, pode sim brincar. Isso não quer dizer que você não está levando o seu trabalho a sério. Esse tipo de ambiente ajuda muito mais no nosso processo de criatividade. O 8º bloqueio é o bloqueio de isso não é da minha área, também conhecido como o bloqueio do especialista. Às vezes a gente fica preso a uma mesma informação e sabe muito sobre uma única coisa. Isso faz com que o nosso processo de combinabilidade, que é o processo de fazer combinações entre o que eu sei e sou especialista, combinar com outras coisas que estão no mundo. A gente se foca a aprender só uma coisa. Pensa num T. Essa parte maior do T é a parte do especialista. É tudo que eu investi muito tempo estudando, que eu sei falar muito sobre aquilo. Essa parte de cima, onde eu vou fazer as minhas combinabilidades, que vai ajudar com que eu crie, ela tem que ser um pouquinho mais larga. Se ela for curtinha, eu limito o meu processo de combinabilidade, de poder criar coisas. É necessário a gente ter bastante repertório para a gente poder fazer as combinabilidades. Às vezes a pessoa fala, eu não vou comprar uma revista de pescaria porque não é minha área, mas de repente nessa revista você encontra possibilidades de você olhar e ver soluções para a sua área. Na hora da gente decidir resolver o problema, antes de entrar no processo criativo, a gente tem que saber exatamente sobre o que a gente está trabalhando. O nosso 9º bloqueio é o bloqueio do não seja bobo. Isso, não seja bobo. É um bloqueio. A gente escuta que a gente não pode ser bobo, que a gente tem que ser sério, que a gente tem que saber do que a gente está falando. Se a gente for pensar nos bobos da corte, eram eles que faziam as perguntas mais picantes e as perguntas que mais causavam tumulto para falar o que eles pensavam. Então, a partir de um olhar respeitoso, a gente pode sim sair do politicamente correto e fazer questões que no dia a dia a gente não faria. Seja bobo sim no seu processo criativo e pensem cada vez mais de forma difusa. Mais do que a gente aprender, quando a gente está criando, a gente tem que desaprender, que é muito mais difícil do que aprender. De repente, o nosso copo já está muito cheio, os nossos corpos já estão cheios de crostas, sabe? Essa é a imagem que eu penso que pode ser da nossa criatividade bloqueada. Então ela precisa ser limpa, tirar essas crostas para que a criatividade possa fluir, senão a gente fica sempre muito preso a esses bloqueios que são condicionados e colocados na gente durante a vida inteira, seja em blocos menores, né? Se a gente for subdividir esses processos e esses bloqueios criativos, a gente pode pensar em bloqueios educacionais, né, que a gente tem desde que a gente nasceu, que a nossa família bloqueia a gente, depois a gente vai para a escola, começa a ter outros bloqueios, um bloqueio muito simples e que todo mundo viveu ou vivenciou, né, viu alguém vivendo, foi o bloqueio de você perguntar. Levantou a mão para perguntar, fez uma pergunta que o pessoal achou que você não deveria fazer, começa um
Ai, não, ele não sabe disso. Já bloqueia. Toda vez você vai querer ter a resposta certa para não precisar levantar a mão para perguntar. E isso é bloqueio. E a gente vai levando isso para a vida inteira. E a gente entra no trabalho com esses bloqueios. E quando chega no trabalho, tem os bloqueios mercadológicos. Porque aí tem o bloqueio de a gente querer fazer o certo, o bloqueio de especialista, ele chega com tudo, não possibilitando que a gente trabalhe com essa parte das combinabilidades e aumente o nosso repertório para construir. Então a gente tem que fugir deles. O 10º bloqueio, o último e não o menos importante, é o bloqueio do eu não sou criativo. Gente, como a gente já conversou, todo mundo é criativo. Criatividade não é uma habilidade que vem do nada ou exclusivo de alguns blocos ou tribos de pessoas. Criatividade é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, é uma ferramenta que a gente precisa desenvolver sempre. Então, o fato de você se autodenominar não criativo já é um mega bloqueio. Então, o primeiro passo é você esquecer disso. Não sei o que vocês escutaram na vida de vocês, não sei o que você escutou por aí sobre criatividade, esqueça. Você é criativo, todos nós somos, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e se dedicar para isso. Se você está pensando também que vai ser um trabalho fácil, então tá bom, então é só pensar e tá certo e agora eu já sou criativo. Não, todos os nossos sonhos e objetivos, eles vêm através de trabalho árduo, de trabalho duro. E para isso você vai precisar se dedicar. Agora a gente vai falar sobre aceitação e escuta. Antes de tudo, vou explicar um pouquinho o que é o teatro de improviso. O teatro de improviso é quando o ator escolhe as técnicas e os jogos de improviso para fazer a sua cena de forma parcial ou total, ao invés de se basear numa dramaturgia. Eu acredito de verdade que os jogos de improviso, eles servem sim para a gente fazer cena, para se desenvolver como ator, mas principalmente eu tenho descoberto que para o nosso desenvolvimento pessoal e para a nossa criatividade, os jogos são incríveis. Quando a gente fala de aceitação, ela existe como um princípio, não como uma regra que não deve ser quebrada. Mas a partir do momento que a gente aceita, é aceitar o colega, aceitar você, aceitar o ambiente, a situação que foi proposta para a história poder acontecer. No improviso, a gente precisa confiar muito mais na jornada da história do que no final, onde a gente quer chegar. A gente tem que ir construindo e vivendo verdadeiramente cada proposta que é dada tanto por nós quanto pelo nosso colega de cena. E quando eu falo de aceitação, não é uma resignação, não, eu vou aceitar porque o outro falou que tenho que aceitar. Não, eu aceito de verdade, eu dou sim. A proposta que o colega deu, eu tenho que falar sim, mas aquele sim de verdade, para que a história ela possa acontecer. E esse sim, ele também precisa vir acompanhado de uma escutativa. Quando a gente fala escutativa, é a gente escutar de verdade o outro. E quando a gente escuta de verdade, a gente sente e a gente está presente. Trabalha esse estado de presença constante e contínuo para que a troca realmente aconteça. Quando você entra em cena, normalmente você entra para falar ou para ser ouvido? Isso quando você está no papel de ator, construindo nesse lugar. Quando você está buscando a sua criatividade, você quer realmente que a sua ideia seja entendida ou você está entrando só para falar? Esses questionamentos que a gente faz antes de entrar em cena ajudam demais no nosso desenvolvimento pessoal e também no nosso processo criativo. E a gente vai conseguir fazer isso nos nossos jogos extras. E vamos começar. Os nossos amigos improvisadores já estão a postos. Esse jogo funciona da seguinte forma. Eu vou falar uma palavra de estímulo e eles vão associar as palavras conforme essa primeira palavra que eles escutaram. Olá! Não esqueçam de se divertir. E eu vou dar uma palavra bem bacana para vocês começarem a associar, ok? Vamos começar com morango. Morango me lembra merengue. Merengue que me lembra bolo. Bolo que me lembra Maria da Paz. Maria da Paz que me lembra novela. Novela que me lembra Nazaré Tedesco. Nazaré Tedesco que me lembra vilã. Vilã que me lembra mocinho. Mocinho que me lembra super-herói. Super-herói que me lembra Batman. Batman que me lembra o Robin.
Aê! Maravilha! Esse jogo é bem simples, dá para fazer em casa, com a família, para começar. Chama mais um ou dois amigos e começa a treinar hoje, tá bom? Sem julgamento. Não se esqueçam, como a gente já conversou anteriormente, sobre aceitação, a escuta ativa, aceita o que o colega te manda, aceita o ambiente e realmente relaciona com o que você tem de repertório. E quanto mais você estiver aberto para aceitação, para essa aceitação do outro e aceitação nossa, fica mais fácil de você aumentar o seu repertório. Aqui a gente tem pessoas com idades diferentes, gêneros diferentes, vivências diferentes, e um acaba fazendo fazendo o repertório do outro ficar mais rico. E isso só acontece se a gente estiver longe do julgamento, estiver na aceitação, na escuta ativa, na espontaneidade e aberto para o outro. Eu acho que esses princípios do improviso a gente também consegue usar na nossa vida. Para mim, o improviso e o autodesenvolvimento estão diretamente ligados, ok? E agora a gente vai para o próximo jogo. O segundo jogo eu chamo de complete a sílaba. Como funciona? Um dos improvisadores vai dar uma sílaba para o próximo improvisador que precisa formar uma palavra. Esse improvisador, após formar uma palavra, dá uma sílaba para o próximo improvisador e assim sucessivamente, ok? Dessa forma a gente também trabalha o nosso repertório. Vamos começar, pessoal? Charlene, escolhe uma sílaba, manda para o Vini, Vini manda para o Dri e segue. Vai lá. Ok. K. Zá. P. Dro. Gi. Ogo. Fã. Farrão. Pá. Leta. Tá. Tubola. Vá. Ticano. Cá. Zinha. Maravilha! Esse jogo, além de ajudar a gente a aumentar o repertório, é bem divertido. E o mais importante é você falar a primeira palavra que vier. Não precisa entrar nesse processo de ficar procurando uma palavra, buscando alguma palavra. A palavra que vier, que para você fizer sentido, associe. Agora vamos fazer um desdobramento desse exercício de associação de palavras. Eles vão começar com uma palavra e o próximo jogador tem que fazer uma palavra que associe com a palavra anterior, porém que comece com a última letra da palavra que foi dada. Ok? Vamos ver? Estante. Espinafre. Não. Não Tem que ser pode. associado. Tem que Só ser que associadinho. associe com estante e que comece com estante, que comece com a letra E. Vai lá. Sol. Lua. Anoitecer. Romance. Estrela. Aurora. Aurora. Amor. Rústico. Muito bem! Esse primeiro jogo, essa primeira rodada, dessa forma, né, desse desdobramento, eles escolheriam a palavra livre. O que acontece? Agora eu vou dar uma plataforma para eles. Essa mesma palavra precisa se associar com esse mesmo lugar que eles estarão. Beleza? O lugar de vocês é supermercado, então as palavras que vierem têm que ser associadas a supermercado. Ok. E sempre começando com a última letra da palavra dita anteriormente. Pode começar, Vini. Detergente. Espinafre. Escarola. Alface. Agora vamos para o próximo exercício, que é uma associação de palavras, porém, eles vão ter uma única palavra. Em cima dessa mesma palavra, eles vão dizer 5 possibilidades de associação dessa palavra e vão passar para o próximo jogador uma 6ª palavra, ok? Vão falar uma palavra que lembra outra palavra, que lembra outra, que lembra outra, que lembra outra. Quando estiver na 6ª, eles passam para o próximo jogador. Vai. Cadeira. Cadeira que me lembra sentar, que me lembra bumbum, que me lembra biquíni, que me lembra sol, mas eu vou falar lua. Lua que me lembra anoitecer, lua que me lembra romance, lua que me lembra frio, lua que me lembra sol, lua que me lembra entardecer,
mas eu te dou filmes. Filmes. Filmes que me lembra Netflix, que me lembra cinema, que me lembra seriado, que me lembra Cuba, que me lembra teatro, mas eu vou jogar álcool. Álcool. Álcool que me lembra carro, que me lembra ônibus, que me lembra moto, que me lembra roda, que me lembra andar. Mas eu vou jogar sapato. Vamos lá para o próximo jogo. A gente vai continuar trabalhando a nossa lógica difusa com associação de palavra. Dessa vez, o que a gente vai fazer? Cada um vai dar uma sílaba e vão formar uma palavra. Dessa palavra que não existe, será construída uma definição e uma breve história sobre de onde veio, que palavra é essa. Vamos jogar? Cra. Flu. Ti. Craflute, que era um tipo de milkshake que vindo da Arábia, feito na base de areia e leite de camelo. O craflute foi um leite que foi lentamente sendo excluído dos leites e sorvetes que os americanos punham nos mercados e carrinhos, mas sempre foi uma coisa exótica na Arábia. Crafute. Mi. Tra. Vi. Me trave é uma forma da antiga Grécia de dizer não faça isso. Quando uma pessoa ela dizia assim, me trave, é uma coisa não faça isso. Normalmente as mães diziam para as crianças assim, me trave. E a criança falava, o quê? Me trave. Então era, não faça isso. Isso se tornou cada vez mais popular e até que colocaram para as mulheres trans daquela época, assim, me trave, porque é para elas não fazerem aquilo. E aí de trave virou travesti, me trave. Lo. Cá. Tix. Locatix era o significado da palavra hoje em dia usado como amor. Locatix para você, Locatix para nós. É o que o mundo precisa de Locatix. Esse foi um exemplo do jogo que eu expliquei anteriormente. Além da gente trabalhar a lógica difusa, a nossa criatividade, a gente também se diverte, né? Deixa fluir a imaginação, deixa as informações virem do jeito que elas vão se alinhando aí para que você possa aproveitar. E não se esqueça também que é uma ferramenta nova. Então, se você nunca jogou nenhum desses jogos ou se jogou pouco, ele realmente vem um pouco mais frágil, né? Parece que a gente vai começar a fazer e aparece um erro. É com o erro que a gente aprende também. Não deixa para começar depois, começa agora.